Já estamos em dezembro e nesse clima de fim de ano, festas, comemorações, vamos falar um pouquinho sobre as tradições de fim de ano aqui na América do Norte e como é diferente do que no Brasil. Bom, e o que isso influencia, na verdade, nas tradições natalinas? Inclusive muitas das coisas que a gente faz aí no Brasil e talvez a gente nem saiba o porquê. Bom, muitas das questões das decorações natalinas ou alguns costumes é por conta, né, desse momento de inverno. Porque aqui no hemisfério norte, né, a gente está no inverno e está na época mais escura do ano. Então, a árvore de Natal, na verdade, o pinheiro é um tipo de árvore que ele fica, vamos dizer, verde o ano inteiro. Então ele consegue sobreviver né, ele não fica seco como essas árvores aqui atrás de mim. Então ele consegue sobreviver ao inverno, ao rígido inverno aqui do hemisfério norte. E aí, né, é um simbolismo aí a toda a história do nascimento de Jesus, de esperança, né, de momentos aí de dificuldade ou momentos aí, né, quando a vida parece sem vida, como é o inverno aqui no hemisfério norte, existe sim a esperança de sermos fortes para sobreviver, né, às intempéries da natureza. E hábitos, né, como decorar com luzes, também vem aí de uma tradição cristã, né? Já que Jesus é a luz do mundo, a gente traz a luz porque no dia 21 de dezembro é o dia mais escuro do ano. Então a gente está comemorando o Natal aí bem próximo dessa data e vem aí como mensagem. Então é bem interessante como vários dos hábitos, costumes, tradições do Natal estão muito vinculadas com questões aqui do hemisfério norte. E a primeira, talvez vocês consigam até escutar, que eu tô aqui pisando em gelo, ou seja, a maior diferença aí, né, dessa época de Natal é que aqui estamos no inverno. E olha que esse inverno começou com tudo. Oficialmente no calendário ele não começou ainda, porque é só agora no dia 21 de dezembro que ele começa, mas o frio já veio, já não temos mais nenhum resquício do outono. E esse início de temporada, né, as temperaturas estão bem baixas. Agora a sensação térmica é de -13 e com bastante dias, né, que vem nevando. Então aqui em Toronto, como dá pra ver, ela já descongelou, mas virou um gelo. Mas algumas cidades aqui ao norte, elas já tá assim com 50 centímetros, quase 1 metro de neve no chão. Bom, e o que isso influencia, na verdade, nas tradições natalinas? Inclusive muitas das coisas que a gente faz aí no Brasil e talvez a gente nem saiba o porquê. Bom, muitas das questões das decorações natalinas ou alguns costumes é por conta, né, desse momento de inverno. Porque aqui no hemisfério norte, né, a gente está no inverno e está na época mais escura do ano. Então a árvore de Natal, na verdade, o pinheiro é um tipo de árvore que ele fica, vamos dizer, verde o ano inteiro. Então ele consegue sobreviver
né, ele não fica seco como essas árvores aqui atrás de mim. Então ele consegue sobreviver ao inverno, ao rígido inverno aqui do hemisfério norte. E aí, né, é um simbolismo aí a toda a história do nascimento de Jesus, de esperança, né, de momentos aí de dificuldade ou momentos aí, né, quando a vida parece sem vida, como é o inverno aqui no hemisfério norte, existe sim a esperança de sermos fortes para sobreviver, né, às intempéries da natureza. E hábitos, né, como decorar com luzes, também vem aí de uma tradição cristã, né, já que Jesus é a luz do mundo, a gente traz a luz porque no dia 21 de dezembro é o dia mais escuro do ano. Então a gente está comemorando o Natal aí bem próximo dessa data e vem aí como mensagem. Então é bem interessante como vários dos hábitos, costumes, tradições do Natal estão muito vinculadas com questões aqui do hemisfério norte. Como dá para perceber, a gente vai continuar esse papo aqui no quentinho de casa. Fiz um chazinho e porque lá fora tá bem frio. E eu tava pensando o quanto que nós brasileiros, a cultura brasileira, ela foi muito obviamente influenciada pelos portugueses, pelos europeus, e o quanto que a gente mantém algumas tradições que não tem muito a ver, já que, né, no Brasil a época de Natal é no verão. E aí comida natalina eu acho que é uma das coisas que realmente é interessante, né? Por exemplo, a gente comer peru no Natal, já que peru não é, vamos dizer assim, um animal tropical, mas ele é um animal, né, como eu falei, de caça, e a época de caça foi agora em outubro, novembro, que coincide com o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graças, que aqui no Canadá a gente comemorou em outubro, os Estados Unidos comemorou em novembro. Então por isso que se come peru nessa época do ano, né? E aí junto vem o Natal. E a gente, nós brasileiros, mantivemos esse hábito, mas que não combina muito, né? Mas aí a gente também pegou o costume dos portugueses de comer bacalhau, então também se torna aí um prato tradicional, a rabanada, né? Só que se você for perceber, são comidas mais quentes, né? Eu fico imaginando 1000 anos atrás, quando eles estavam, né, cozinhando o peru, por exemplo, assando o peru, né? A questão de aquecer as casas. Enquanto no Brasil a gente assando horas o peru, a casa fica aquele forno, já que já tá um calor, então assim não combina, vamos dizer assim, mas a gente continua com, né, essas tradições. Mas é interessante, morando aqui, a gente está indo para o nosso 6º Natal, e ver, e aí as coisas fazerem muito mais sentido, né? Já que muito se originou, obviamente, da Europa, e aí o Canadá é influenciado aí pelos ingleses, pelos franceses, e, enfim, são coisas assim semelhantes, né, que a gente no Brasil também faz, mas que não faz muito sentido por conta de estarmos aí em épocas, né, em estações diferentes aí, no Brasil no calor e aqui a gente no extremo frio. E, obviamente, por conta do frio, do escuro, a gente começa a não querer, né, se expor tanto ao lado de fora, querer ficar bem dentro de casa e tal. E eu acho que essa época do ano aqui é a minha favorita, porque para nós cristãos o Natal ele é um marco muito importante. E eu vejo isso nas ruas, porque é essa época do ano que as pessoas, apesar do frio, apesar do escuro, por conta das decorações de Natal, né, que as cidades começam, né, a colocar luzes por todos os lados, então no escuro você vê aquele brilho,
e essa questão de se juntar, de estar entre amigos, é muito interessante quando você pode viver isso numa época do ano, né, por conta do frio, que você não tá afim. Então, essa época da temporada de frio, que é a minha favorita, né, novembro e dezembro, porque você é impulsionado pelas comemorações, pelas celebrações de fim de ano, então traz um ar diferente, né? Por isso que eu acho que quando chega janeiro e fevereiro a coisa deprime, mas né, ver o quanto que o Natal impacta no dia a dia das pessoas, né? E aí uma coisa que interessante que a gente vai criando o hábito aqui, porque a gente sabe o quanto que janeiro e fevereiro são meses desafiadores, desculpa. Nessa época a gente sair para ver as decorações, visitar as cidades ao redor. Então várias cidadezinhas elas fazem, né, as decorações na rua, e aí eu e meu marido, a gente foi um dia desses e foi assim, é uma cidade que pertinho aqui ao norte de Toronto. A gente foi só para passear, foi para tomar um chocolate quente, e foi legal. E aí depois eu fui para casa do meu irmão, ele mora numa cidade aqui ao lado de Toronto, mas então assim, e eu acho que nós imigrantes, né, quando a gente sai aí do seio da nossa família, do nosso país, das nossas tradições, a gente passa por muitas mudanças, né? E ao longo do tempo aqui você vai construindo laços e é uma oportunidade de você refletir o que é supérfluo e o que é importante. E é interessante que essa época, né, é uma época que a gente eu acho que a gente deve refletir sobre isso. Então, nesse dia, foi num sábado, eu e meu marido, a gente foi nessa cidadezinha, a gente viu, né, e aí as músicas natalinas. Então, eu acho que faz a gente realmente pensar, né, o marco da vinda de Jesus, e aí depois, né, de um chocolate quente, eu fui lá para casa do meu irmão, a gente ficou montando um quebra-cabeça, e então são coisas que parecem tão pequenas, mas tem tanto significado, e é isso que eu acho que o Natal, ele de fato deve representar, e essa questão de estarmos juntos, né? E eu acho que o inverno, esse desafio do inverno, ele faz com que essas pequenas coisas tenham um sentido maior, né? E então foi muito gostoso. Eu gravei alguns pedacinhos dessa cidade. É uma cidade que dizem que influenciou aí nas gravações na época, aquele seriado Gilmore Girls, porque é aquele centrinho bem América do Norte mesmo, cheio, enfeitadinho com luzes, e tinha o pessoal cantando músicas natalinas, passando na rua. Teve um outro dia que eu gravei também, eu fui comemorar o aniversário de uma das minhas amigas, a gente foi num restaurante em downtown, então também com árvore de Natal, enfeite. Então eu vou deixar aí esses clipes aí nesses dias, e enfim, que esse vídeo, muito mais do que as curiosidades de tradições de Natal, ele possa de fato fazer com que você reflita sobre o sentido de Natal. Ano passado eu até gravei aqui para o canal, eu e meu marido, a gente passou o Natal lá na Espanha, na casa da família de uma amiga nossa, e uma das coisas que eu aprendi com eles e que para mim é realmente assim, eu acho que de fato é uma coisa que eu quero levar, né? Como nós estávamos passando na casa da família dela, eu perguntei assim, tipo, se eu, né, presentear, vamos dizer assim, os anfitriões. E ela falou não, que lá eles não têm esse hábito, já que o Natal, né, o dia de Natal é o dia de comemorar o bebê Jesus, né?
E de fato eu acho que isso deve ser o centro dessa época do ano, o centro de fato do Natal, que a gente possa voltar a ter, né, ele como o principal, não só no Natal, mas nas nossas vidas. Então, não é Natal ainda, eu ainda quero gravar outros vídeos, mas independente de quando você esteja assistindo esse vídeo, se for agora na época do Natal ou se for alguns meses, mas que de fato a luz, né, de Jesus possa entrar na sua vida, se você estiver passando por um momento de escuridão, mas se você estiver num momento de alegria, ele também está aqui para celebrar e trazer as boas novas para o seu coração. Então, até o próximo vídeo e fica aí com as imagens, né, dessa bela época que é o Natal.